Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Um dia maravilhoso para você. Hoje, 19 de agosto, com o tema Circunscreva o desnecessário. Disse que se quiseres ter paz de espírito, ocupa-te com pouco. Mas não seria melhor dizer que faças o que deves e o que é exigido de um ser racional criado para a vida pública? Pois isso traz não só a paz de espírito de fazer poucas coisas, mas também a paz maior de fazê-las bem. Como a maioria de nossas palavras e ações é desnecessária, circunscrevê-las criará uma abundância de tempo livre e tranquilidade. Em consequência, não deveremos nos esquecer de sempre nos perguntar: é esta uma das coisas desnecessárias? E devemos circunscrever não só ações desnecessárias, mas pensamentos desnecessários também, para que atos desnecessários não os acompanhem. Marco Aurélio em suas meditações. Os estoicos não eram monges. Eles não se recolhiam ao santuário de um mosteiro ou um templo. Eram políticos, homens de negócios, soldados, artistas, praticavam sua filosofia em meio às atividades da vida, tal como você está tentando fazer. A chave para levar isso a cabo é eliminar impiedosamente o que não é essencial em nossa vida. O que a vaidade nos obriga a fazer, aquilo para o que a ganância nos inscreve, o que a indisciplina acrescenta ao nosso prato, aquilo a que a falta de coragem nos impede de dizer não. Tudo isso devemos cortar, cortar e cortar. O nosso tema de hoje se encaixa perfeitamente com o que falamos ontem, que o ser humano tem uma medida limitada, uma individualidade limitada, e ele também possui recursos limitados. E diante disso, não devemos gastar nosso esforço, nosso tempo, nossa saúde mental com tudo e com todos, mas sim cortar com sabedoria, como o texto disse hoje, para focar naquilo que é essencial. E como diria o próprio Marco Aurélio, ser indiferente às coisas que não fazem diferença. Essa é a essência da nossa reflexão de hoje. E eu gosto muito dessa separação entre aquilo que é diferente e aquilo que é indiferente. Aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial. Aquilo que é importante e aquilo que não é importante. Pois essa proporção, ela é um pouco, vamos dizer assim, desigual. Elas não são equilibradas, não é 50-50. A grande parte da vida é um fator de indiferença. A grande parte da vida é um fator que não importa, porque a grande parte da vida nós não controlamos. E a pequena parte da vida, que é o que podemos fazer diante da realidade, como reagimos, como julgamos, como aprendemos, que é o que nós controlamos, é pequena em quantidade, mas grande em essência. É ali que está a nossa parte diferente. Aquela parte que é essencial, aquela parte que é importante. E isso me faz recordar do princípio de Pareto. O princípio de Pareto foi criado por um homem chamado Vilfredo Pareto, um polímata italiano, onde ele estava pesquisando sobre as distribuições de terras dentro do território italiano. Ele queria saber quantas terras eram pertencentes a quantas famílias das oligarquias ali da Itália. E ele chegou no resultado de que 80% das terras eram de 20% das famílias, uma proporção de 80 a 20, uma proporção desigual em quantidade, mas muito bem localizada em essência. Aquele 20% representa exatamente a nossa jornada aqui nessa terra. Você não controla grande parte dos acontecimentos na vida. Você não controla o que os outros fazem, o que os outros dizem, o que os outros pensam, os acontecimentos da realidade. Você controla pouquíssimo. Resumindo, 20% da vida você controla. Agora, os 80% representa o que está fora do seu domínio. E aí, quando alguma coisa acontece, é muito natural que você coloque o seu foco exatamente nos 80%, no que você não controla, no que fizeram, no que falaram, no que pensaram, em como agiram com você, em como a vida é dura com você. E isso representa um fator de indiferença. É algo que você não consegue controlar. É algo que você não consegue manipular. Portanto, isso não merece a sua atenção. Agora, aquele 20% é onde você deve colocar o seu foco. É a pequena parte da vida que você controla e é onde você deve cortar os 80% e focar naquele 20%. Esse 20% representa em como você reage, em como você julga, em como você aprende, em como você lida com as adversidades que chegam na sua porta. E é aqui que deve estar o nosso foco. É aqui onde nós temos o que é importante. É aqui onde nós temos o que faz diferença, aquilo que é essencial. Então pare de focar na quantidade, mas foque na qualidade das suas ações. Aonde a minha energia, o meu foco, o meu tempo, a minha saúde mental, aonde esses recursos podem ser
investidos e eles podem me dar um resultado muito maior. Se eu gasto o meu tempo com o que falaram de mim, eu vou apenas perder esse recurso. Agora, se eu gasto o meu tempo em como eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu estou investindo, eu tenho lucros, eu tenho dividendos. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui hoje. Imagine um barquinho dentro do mar. Ele é pequenino, ele representa 0,00001% de acordo com a grandeza que nós temos naquele mar, de acordo com a grandeza que nós temos naquele oceano, de acordo com a grandeza que nós temos dos ventos, das tempestades. Agora, se ele foca em como o vento está batendo para o sul, para o leste, para o norte, para o oeste, representa exatamente o 80%. É algo que ele não controla em uma proporção que está acima dele. Agora, se ele foca em virar a sua vela para o lado que mais lhe favorece, de acordo para o lado que o vento bate, é ali que está o 0,00001% que ele pode manipular. E é exatamente esse número pequenino em quantidade, mas grandioso em qualidade, que ele consegue usufruir o melhor resultado da vida, pois ele corta todo o resto. Quando você diz sim para alguma coisa, automaticamente você diz não para várias outras. E quando você diz não para várias outras, é porque automaticamente você está dizendo sim para algo. Então, cortar também é importante. Saber muito bem qual batalha merece sua energia, merece o seu tempo, merece seu esforço e, principalmente, aonde você vai alocar o seu foco na vida. Em qual proporção? No 80 ou no 20? Esse é o princípio de Pareto, onde os nossos esforços são melhores recompensados. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.